Imagina a seguinte cena. Pensa em uma arena gigantesca. O relógio está ali marcando os minutos finais antes do início de uma partida super crucial e 47 mil torcedores suados e ansiosos estão passando pelas catracas. E com fome, né? A gente não pode esquecer da fome e da sede. Exatamente, com muita fome. E nos bastidores, a equipe de operações está prestes a enfrentar o seu próprio campeonato. Porque, olha só, se eles encomendarem sorvete ou cachorro-quente de menos, milhares de dólares em lucro potencial evaporam ali, no calor do momento. Sim, e a frustração da torcida vai lá no teto. Ninguém gosta de fila que não anda ou de ouvir um acabou. Pois é, e, por outro lado, se eles encomendarem demais, o produto estraga. O estoque vira prejuízo, sabe? E a margem de lucro daquela noite simplesmente despenca. Então a grande questão para quem gerencia isso é como acertar o número exato? Como não depender apenas da sorte? É aí que a gente entra, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão profunda aqui com a gente. A missão de hoje, para quem nos ouve, é desvendar esse motor invisível que faz a indústria do esporte girar com uma precisão cirúrgica. Hoje nós vamos mergulhar na análise de dados, mais especificamente nas anotações detalhadas sobre estatísticas esportivas e um estudo de caso muito focado em vendas. É fascinante começar por esse cenário das catracas, das vendas de cachorro-quente e sorvete, porque isso destrói imediatamente aquele mito de que esportes se resumem apenas ao talento e à intuição dentro das quatro linhas. Aquela coisa do instinto do treinador, né? Exato. A revolução dos dados, o que a galera chama de a era do analytics, já dominou o que acontece no campo há anos. Hoje em dia a gente sabe exatamente de onde um jogador de basquete deve arremessar para otimizar os pontos, ou tipo, qual arremesso um arremessador de beisebol vai usar numa contagem de 3 bolas e um strike. É pura matemática. Pura matemática de elite. Mas o que nós estamos dissecando hoje, o nosso foco, é como essa exata mesma matemática cruzou os corredores do estádio e tomou conta dos escritórios executivos. Estamos falando de usar esses dados para prever o comportamento de consumo humano em grande escala. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é uma mudança de paradigma colossal. A gente sai daquele romantismo do esporte, sabe, da imprevisibilidade, e entramos numa operação de guerra baseada em números frios. E não é qualquer número frio. Não, não é. Para quem já acompanha esse universo de negócios e estatísticas, sabe muito bem que não estamos falando daquelas planilhas básicas de controle de gastos, de fluxo de caixa simples. Nós vamos direto para a ferramenta exata que permite a um executivo prever o futuro das operações, a famosa análise de regressão. Perfeito. Só que antes de falarmos sobre lucros e de fato tomar decisões de estoque, a gente precisa isolar o que essa ferramenta matemática realmente faz, para que todo mundo fique na mesma página. Certo. Vamos desmistificar isso. Na sua essência mais pura, a análise de regressão é um modelo para fazer previsões sobre o futuro. Ela estuda a relação matemática entre causa e efeito. É uma forma de olhar para o caos do mundo real, identificar um padrão escondido ali no meio e usar isso para prever o que vai acontecer no futuro sob algumas condições específicas. Então a gente tem componentes específicos aí, né? Nós temos a variável dependente, que é o efeito, o resultado final que a gente quer descobrir, e temos as variáveis independentes, que são as causas. Isso. Causa e efeito. Para tirar isso um pouco da teoria estatística de livros, um material base usa um exemplo muito legal do golfe. Se a gente for analisar o desempenho de um jogador profissional, a pontuação final dele no torneio é a nossa variável dependente, é o efeito. E o que causa essa pontuação? Exato. O que causa isso? Bem, o número de tacadas curtas, aqueles putts no green, é uma variável independente fortíssima. A distância média das tacadas iniciais é outra. Mas eu gosto de pensar isso como uma analogia diferente. É como preparar um bolo. Um bolo? Adoro. Vamos lá. Pensa assim, o sabor e a textura final do bolo são a variável dependente. É o efeito que você quer atingir. E a quantidade de açúcar que você coloca, ou o tempo exato que o bolo fica no forno, essas são as suas variáveis independentes, as causas. Nossa! O que é fascinante aqui é que essa analogia é perfeita. Porque assim como na culinária, se você conseguir isolar as causas certas, tipo o açúcar e o forno,
você pode controlar quase perfeitamente o efeito final. A regressão não diz apenas que essas coisas estão conectadas. Ela te dá a receita exata, né? Sim, ela calcula o peso exato de cada causa sobre o efeito. Voltando ao golfe, se o jogador melhora a precisão das tacadas curtas em 10%, a matemática nos diz exatamente quantos pontos ele vai economizar no final. E quando a gente transpõe essa mesma lógica de causa e efeito para a venda de alimentos e bebidas num estádio comercial... O jogo muda completamente de figura. Totalmente. Há dinheiro num estádio. O nosso caso de estudo foca no gerenciamento de concessões, a venda de sorvetes. O que parece super simples, mas é um pesadelo logístico. Com certeza. O cenário é montado com base em uma planilha de Excel bem detalhada. Nós temos um histórico de 30 jogos passados. Para cada um desses 30 eventos, a gente tem dados muito bem registrados. Sabemos o público presente em cada jogo, sabemos a temperatura média daquela noite e, o mais importante, o número absoluto de unidades de sorvete que foram vendidas. A nossa variável dependente. Isso. O objetivo de quem gerencia isso é determinar quantas unidades de sorvete vão ser vendidas no próximo jogo usando aquela ferramenta de regressão do Excel. Mas, peraí, eu preciso dar um passo para trás e fazer o advogado do diabo aqui. Fique à vontade, adoro quando você faz isso. Nós estamos falando de usar um software complexo, aba de análise de dados, modelos de regressão, tudo isso para vender sorvete. Sejamos práticos. Se eu sou o gerente da arena, por que eu não olho simplesmente para o céu, vejo que está um calor absurdo, olho para a bilheteria lotada e, por intuição, compro um monte de sorvete? Porque o achismo custa muito caro. Mas as pessoas não fazem isso o tempo todo no comércio? Fazem. E é por isso que muita gente perde dinheiro sem perceber. A intuição humana é fantástica para notar padrões gerais. Tipo, tá calor, vamos vender mais. Mas a intuição não preenche planilhas de estoque com precisão. Se o gerente usar o achismo e encomendar 5.000 sorvetes a mais do que o necessário, ele tem custos absurdos de armazenamento, o produto passa da validade, ele gasta energia elétrica extra para congelar tudo isso. Tem o desperdício do capital que ficou parado ali, né? Exato. E o cenário oposto é pior. Se ele encomendar 3.000 a menos, ele não só perde a venda imediata daquela noite, como cria uma frustração enorme no cliente. O modelo matemático é necessário justamente porque ele pega os dados exatos de público e temperatura e cria um modelo livre do viés humano. Certo, entendi. O modelo te diz que você vai vender exatamente 12.500 unidades e não 15.000 porque você estava animado. Isso é gestão de risco pura. Então a gente insere esses dados no Excel, cruza o público e a temperatura contra as vendas de sorvete e clica em OK. E o resultado? É uma tela cheia de números super complexos que assusta qualquer um que não seja de exatas. É uma sopa de letrinhas estatística. E o nosso trabalho agora é traduzir isso para a nossa audiência. O primeiro número crucial que salta aos olhos nessa análise de resultados é o famoso R², ou, no caso do estudo, o R² ajustado. Sim, e ele é o coração do modelo. Ele diz se a nossa receita de bolo é boa ou não. No nosso cenário do estádio, o R² ajustado resultou em 0,876, arredondando 0,88. 88%. Isso. E o porquê disso importar é gigantesco. Esse número significa que a nossa fórmula explica 88% de toda a variação nas vendas de sorvete. É uma precisão altíssima em ciências sociais e comportamentais. Quer dizer que quase toda oscilação nas vendas se deve única e exclusivamente a quantas pessoas estão no estádio e ao calor que está fazendo. Exatamente. Mas isso levanta uma questão importante, não acha? Qual? Bom, se nós explicamos 88% do comportamento dos torcedores, o que está acontecendo com os 12% restantes? Quais outras variáveis que não estamos rastreando representam essa fatia que sobrou? Ah, nossa, excelente provocação. Porque existem muitas outras coisas acontecendo num jogo, né? Talvez o horário da partida. Com certeza. Um jogo domingo à tarde não é igual a um jogo quarta-noite. Tem a questão do time adversário também. Se é um clássico, as pessoas podem estar mais tensas e preferem beber cerveja em vez de tomar sorvete. Ou até se o time da casa está perdendo de goleada e a torcida vai embora mais cedo, né? Isso destrói as vendas do final do jogo. E é por isso que os times de verdade usam dezenas de variáveis, não só duas.
Mas no nosso modelo, 2 já explicam 88%, o que é maravilhoso. Só que a gente ainda precisa olhar para o valor P. Ok, vamos destrinchar isso. Porque olhar para a coluna do valor P na planilha é meio bizarro. Nos nossos dados aparece a letra E, que é a notação científica do Excel. Significa uma série de zeros depois da vírgula. É tipo 0,00000. É um número praticamente invisível de tão pequeno. Em círculos acadêmicos e analíticos, um valor P abaixo de 0,05 é o padrão de ouro absoluto. Ele serve para nos dizer se o resultado que achamos não é só uma coincidência maluca. Como aquela velha história de que vendas de sorvete e ataques de tubarão sobem na mesma época, mas um não causa o outro, a causa real é o verão. Perfeita lembrança. O valor P nos salva de falsas correlações. Como o nosso valor P é praticamente zero, isso prova matematicamente que tanto o público quanto a temperatura têm, sem sombra de dúvida, um efeito real nas vendas. Não é um ruído estatístico. A gente pode confiar no modelo. Sensacional. Agora que sabemos que os ingredientes do nosso bolo funcionam e que eles são a causa real do sabor, eu quero saber a receita exata. Chegou a hora de construir a nossa fórmula mágica, sair da teoria e ir para a prática. Para montar essa fórmula, a gente usa os coeficientes que o software nos deu. Nós temos 3 números-chave ali na tela. O primeiro é o intercepto, que também chamam de constante, né? O valor que o texto nos dá é menos 10.093,6. Isso. Parece estranho ser negativo, mas é só o ponto de partida matemático da nossa reta. Depois nós temos o coeficiente do público, que é 0,25, e o coeficiente da temperatura, que é 145,5. Então, a fórmula ganha vida da seguinte maneira. Presta atenção quem está escutando. As vendas vão ser iguais a menos 10.093 mais 0,25 vezes o número do público mais 145 vezes a temperatura. E o texto menciona um truque muito prático no Excel para isso. Aquele do duplo clique, né? Esse mesmo. Você escreve a fórmula na primeira linha da planilha, dá um duplo clique com o botão esquerdo do mouse naquele quadradinho bem no canto inferior direito da célula e o Excel preenche todas as outras 30 linhas para baixo automaticamente. É mágica. Facilita muito a vida. E tem um passo extra, que é fundamental quando você precisa apresentar isso para uma diretoria. Humanos são criaturas visuais. Totalmente. Ninguém quer ficar olhando para a planilha. Ninguém. Então nós inserimos um gráfico de dispersão, o famoso scatter plot. A gente plota os valores reais de vendas contra as estimativas que a nossa fórmula acabou de criar. E como isso se parece? Fica lindo. Vemos todos aqueles pequenos pontos em uma encosta ascendente super consistente. E quando adicionamos a linha de tendência, a gente percebe que os valores reais versus os valores estimados quase se sobrepõem perfeitamente. O modelo é um sucesso visual incontestável. Você olha para o gráfico e a incerteza simplesmente desaparece. Mas então, o que tudo isso significa na vida real? Porque olhar para o passado e dizer que a gente entendeu o que aconteceu é super legal, o gráfico é bonito, mas o valor real de fazer toda essa análise complexa está em prever o que ainda não aconteceu. É o momento de testar o modelo no mundo real. O famoso "e daí?". Chegamos no jogo 31, o jogo de amanhã, e a situação é a seguinte. O escritório de ingressos manda um aviso falando que vai ser um jogo gigantesco. Casa cheia. Eles esperam um público de 47.500 torcedores. E a previsão dos tempos diz que vai ser uma noite linda. Calor agradável, cravando 75 graus Fahrenheit. E aqui acontece a mágica reveladora. Nós colocamos esses 2 números exatos, 47.500 para o público e 75 para a temperatura dentro da nossa fórmula de regressão. E o sistema não fala, compra bastante sorvete. Ele cospe um número preciso. A previsão é vender exatamente 12.694 unidades de sorvete. É absurdo. 12.694. Quase 13.000 sorvetes. Mas o que eu quero conectar aqui é a grande realidade dos negócios. Sabendo esse número com tanta precisão, a gente não está resolvendo só um problema de encomendar a caixa de sorvete certa para o freezer. A gente está resolvendo um problema de recursos humanos. Uau, peraí. Recursos humanos? Como assim? Tempo é o gargalo. A regra da empresa que administra o estádio é muito estrita.
Para que a operação flua e as filas não fiquem paradas no intervalo do jogo, a regra é um funcionário para cada 100 unidades de sorvete vendidas. Ah, entendi. É uma matemática logística agora. A gente pega as 12.694 unidades e divide por 100, o que nos dá 127. O gerente sabe que precisa contratar ou escalar exatamente 127 funcionários para trabalhar na concessão naquela noite. 127. Nenhum a mais, nenhum a menos. E olha o impacto disso. Se ele escalar gente a mais por medo, ele está pagando salários extras, que vão comer todo o lucro daquela noite. Os funcionários vão ficar parados conversando. E se ele tentar economizar e colocar só 100 funcionários? O caos, as filas vão ficar gigantes, o torcedor vê aquela fila enorme no intervalo, percebe que vai perder o início do próximo tempo do jogo, desiste e volta para o assento. A venda do sorvete evaporou porque não tinha braço para atender. Evaporou, e você causou uma experiência terrível para aquele fã, o que afeta a marca do time. Então a precisão da matemática salvou a noite. É impressionante como uma regressão que a gente fez num software previne filas, economiza salários e garante o lucro de um sorvete derretendo num dia de calor. Fazendo um resumo geral de tudo o que exploramos. A gente começou com planilhas chatas de 30 jogos anteriores, usamos uma regressão linear para provar cientificamente que o público e a temperatura importam e afetam as vendas, e terminamos essa jornada sabendo exatamente quantas pessoas escalar e contratar para um jogo que nem sequer aconteceu ainda. É a bola de cristal corporativa. E para fechar essa nossa imersão de hoje, eu quero deixar quem está escutando com um pensamento um pouco mais provocativo, algo que vai além das anotações que a gente estudou. Manda bala. Olha, se as franquias esportivas são capazes de prever vendas de sorvete e necessidades de contratação de RH com essa exatidão toda, usando matemática básica, até que ponto esses caras não estão usando essas mesmas regressões para prever coisas super subjetivas? Tipo o quê? Tipo emoções. Será que com todos os dados de rede social, clima, histórico do time, eles já conseguem prever matematicamente a lealdade de um fã? O momento exato em que a torcida vai cancelar o sócio-torcedor? Ou até prever quando a moral dos jogadores no vestiário vai cair antes mesmo do treinador perceber? É assustador, mas muito provável. Até que ponto o mundo caótico dos esportes, que a gente acha que é super imprevisível, já está secretamente roteirizado por esses dados rodando nos servidores? É uma reflexão incrível, e eu reforço muito a minha crença de que o conhecimento de dados só tem valor de verdade quando é aplicado na prática. Eu encorajo muito quem nos ouve a pensar hoje, na sua própria rotina, nos seus negócios, quais são as suas variáveis independentes, o que está guiando os seus resultados silenciosamente que você ainda não mapeou. Uma excelente pergunta para levar para o resto da semana. E com essa provocação, a gente se despede. Eu quero agradecer muito a companhia de todos e mais essa imersão profunda nos bastidores. Continuem sempre questionando o mundo ao redor e até a próxima análise.